Por favor. Tiago, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, por favor. Quem lembra o que nós falamos aqui no último domingo? Quem estava aqui no culto e lembra? Ninguém? Falamos sobre Tiago no capítulo de número 1. Participa, igreja. Tiago, capítulo de número. Amém. E quando nós falamos do capítulo de número 1, o que nós falamos sobre o capítulo de número 1? Constância, perseverança. Vai, continua. Mais o quê? Só isso? Praticar a palavra do Senhor? Tá isso lá no capítulo de 1? Claro que tá. Por que tá lá? Tá falando que aquele que só... Eu acho que eu vou pregar Tiago 1 de novo. Aquele que só ouve a palavra e esquece a palavra, ele é como um quê? Um homem que se olha no espelho, vê a sua aparência, mas quando sai já não lembra mais a sua, porque nada adianta ouvir, senão nada adianta ouvir a palavra, de nada adianta estar aqui na igreja, de nada adianta você passar lá ouvindo podcast, não sei o que, e parará. Se você não consegue verdadeiramente praticar a palavra do Senhor, amém? Então hoje eu te convido para nós adentrarmos em Tiago, no capítulo de número 2, já entrando no versículo de número 1, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso julgamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, senta-te tu aqui, num lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de mau pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que vos foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Mas, se fazes acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei, segura aí, versículo 10, segura aí, eu quero vocês comigo hoje. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, repita comigo, tornou-se culpado de todos. Vou repetir de novo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto dessa lei, tornou-se culpado
de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como eu sempre falo, o livro de Tiago é um livro muito importante, pois é um livro que ali foi escrito, uma carta, para os judeus cristãos. Naquela época, eles estavam passando por uma situação um pouco quanto complicada, da perda das 12 tribos, separadas, isoladas, um para cada lado. Mas quando Tiago ele começa a trazer esses ensinamentos, Tiago ele coloca em evidência o caráter do seu irmão. Quem é o irmão de Tiago? Ninguém sabia, né? Porque na Bíblia, poderíamos ter 3 Tiagos aqui, para ser o autor desse livro. Só que um desses Tiago, ele não é citado em nenhumas epístolas, só em livros históricos. O outro Tiago, ele não tem idade suficiente para que fosse escrito este livro aqui chamado Tiago. E o Tiago que nos sobra dentro da palavra do Senhor, e a qual casa com as cartas paulinas, e também com aquilo que Cristo fala, é o irmão de Jesus. E quando nós casamos ali, aquilo que eu ensino nos estudos bíblicos, sobre olhar geografia, história, tempo e tudo mais, nós vamos ver que esse Tiago, o autor desse livro de Tiago, é o irmão de Jesus. Ora, ninguém melhor para falar sobre essas coisas profundas do que o irmão de Jesus. Porque quando nós paramos para analisar os 5 capítulos do livro de Tiago, nós vamos ver ensinamentos profundos sobre a fé cristã. Ensinamentos que ninguém consegue acreditar em Cristo e não ser mudado através do que aqui está escrito. Porque tem uma coisa na sua mente: se você olha para a Bíblia e você nega a palavra de Deus, você está negando a palavra do Filho dele e você está negando ele também. Então nós temos um grande perigo que a sociedade está vivendo hoje em dia, a qual nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não guardamos a palavra de Deus e nós não executamos a palavra de Deus. Então hoje eu estou aqui nesse 2º capítulo do livro de Tiago, desses 5 que iremos fazer, para chamar a tua atenção mais uma vez. Porque Tiago aqui nesses primeiros 13 versículos, ele começa a falar sobre a acepção de pessoas. Ele bota um exemplo que nós podemos trazer aqui para a igreja. Imagina que entra um homem muito bem formoso, muito bem formado, com um terno envolvente, uma paleta de cores top, um anel de ouro no seu dedo, um relógio do mais brabo que fosse. E aí, nós olhamos e trazemos esse irmão e pode se assentar aqui. Mas quando entra um pobre, quando entra uma pessoa mal vestida, mal cheirosa, com as roupas rasgadas, o que nós fazemos com ele? Colocamos para sentar um pouquinho ali ou um pouquinho acolá. Tiago, ele está trazendo isso para a gente, para nós começarmos a entender que verdadeiramente Deus, ele proíbe o seu povo de fazer acepção de pessoas, correto ou não? Mas nós fazemos acepção de pessoas. Tiago, ele traz um exemplo muito simples sobre um rico e um pobre. Mas Deus, ele traz um exemplo muito mais profundo para a gente. Porque se nós fôssemos olhar sobre a acepção de pessoas, não seria apenas fazermos acepção de pessoas do pobre, do rico, do que tem status, do que não tem, do que conquistou, do que não conquistou, do que está na América, do que está no Brasil. Deus, ele sempre fala: eu não ligo para o seu status. O teu relógio não te salvará, o teu carro não te salvará, a tua casa não te salvará, os teus bens não te salvará, o seu status não te salvará, a sua profissão não te salvará, a sua inteligência não te salvará, os seus certificados não te salvará. O que te salvará é a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Mas quando nós começamos a adentrar dentro de textos e contextos
explicativos, como Tiago, nós começamos a entrar em um lugar que com certeza nos tirará de um nível e nos colocará em outro nível de maturidade na nossa fé com Cristo. E olha só o que eu vou te falar agora nesse momento. Tiago, ele traz um exemplo sobre 2 homens, mas hoje eu quero ser um pouquinho ousado, Senhor, dentro da palavra. E eu quero tirar o exemplo que Tiago dá sobre o rico e o pobre, adentrando dentro da igreja. Eu quero tirar essa acepção de pessoas que nós fazemos com o próximo. Que nós fazemos com aquele pecador que vem domingo na igreja e você fala, nossa, olha quem está ali. Eu vou deixar isso para lá, eu vou deixar o Espírito Santo te amassar e depois a gente fala sobre isso. Eu vou falar da acepção que você faz com Jesus. Pastor, mas a palavra não é sobre isso, é sobre acepção de pessoas. Os primeiros 13 capítulos, versículos de Tiago 2, ele estava falando sobre não fazermos acepção de pessoas. E hoje, o pastor Gabriel de Jesus Pereira dos Santos, às 7h48, aqui em Salve São Francisco, ele quer falar sobre a acepção que nós fazemos com Jesus. Sabe por quê? Porque Tiago, ele está falando aqui para a gente que nós fazemos acepção de pessoas porque nós não sabemos amar. E nós fazemos acepção de Cristo também. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes da nossa vida, Jesus é um mendigo fedido que está lá no canto. Mas a oportunidade de você ganhar o dinheiro, de qualquer forma, você pega e fala assim, senta no primeiro lugar da minha vida. Muitas das vezes, Jesus é o que está de roupa rasgada que você está colocando lá atrás. Mas o seu ego, por favor, pode se assentar no primeiro lugar da minha vida. Muitas das vezes, Jesus é aquele mal fedido. Jesus é aquele que você está botando de escanteio, que você não olha, que você não quer. Mas vaidade pode sentar no primeiro lugar da minha vida. Mas quando vem as propostas indecentes da vida, pode sentar no primeiro lugar da minha vida. Irmãos, Tiago, ele nos corrige para nós não fazermos acepção de pessoas, mas verdadeiramente a nossa geração tem feito a acepção de Jesus. A nossa geração, ela tem colocado Jesus de escanteio. Sabe por quê? Porque quando você gasta mais tempo no Netflix do que na Bíblia, do que orando, você está fazendo a acepção de Jesus. Quando você fala que você não tem tempo para vir para a igreja, quando você não tem tempo para ler a Bíblia, quando você não consegue jejuar, quando você não consegue nada, mas você não sai do raio desse telefone. Você está fazendo a acepção da presença de Deus na sua vida. Quando você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ter intimidade com Deus, você está fazendo a acepção de Jesus na sua vida. Muito melhor seria se você fizesse a acepção entre rico e pobre, do que você fazer a acepção de Cristo sobre a tua vida. Pastor, que pregação é essa? É Tiago, meu amor, bem-vindo. Tiago é uma porta que a gente entra e nunca mais a gente consegue sair de dentro dela. Sabe por quê? Porque Tiago é onde bate na nossa maturidade com Deus, no nosso amadurecimento com Cristo. Entenda o que aqui está descrevendo nesta carta linda. Entenda o que aqui estou tentando trazer para você hoje. Quando nós damos mais atenção para as coisas do mundo do que para Jesus, o que nós estamos fazendo com Cristo? Acepção. Porque quando entra uma pessoa na sua casa e você não gosta muito dela, quando vai alguém no seu aniversário você não gosta muito dela, quando alguém está na igreja e você não gosta muito dela, você entra nesse corredor aqui, aí a pessoa entra de lá, você vira, eu vou pro banheiro. Você nem quer fazer nada no banheiro, mas você entra. Sabe por quê? Isso é acepção de pessoas. Isso é não sermos maduros o suficiente para sabermos amar o próximo como a nós mesmos. Aí vai falar para mim que a gente não faz isso com Jesus? A gente está no mesmo corredor de Jesus. E Jesus está indo, a gente está andando na nossa semana. Achando que é o brabo. Aí quarta-feira o pastor manda mensagem, eu não vou responder o pastor. Domingo eu respondo. Domingo eu respondo, pastor. Aí o pastor chama para oração, não, depois eu respondo. Isso é acepção de pessoa, tá, irmão? Fica ligado, irmão. Nós estamos ali andando na nossa vida tranquila. Nós estamos vivendo a nossa vida tranquila.
E Jesus, ele está aqui, olha, sentadinho. E você caminhando, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, eu vou não sei o que, eu vou... E bababá, e meu, o cara senta na igreja, a cabeça está assim, ó. O pastor já está falando há 17 minutos, você não guardou uma palavra. Aí, Ricardo, mandando o coração agora. Eu estou há 19 minutos falando, você não guardou uma palavra, sabe por quê? Porque a tua cabeça está lá, ó. Está na preocupação, está no não sei o quê, está não sei o que mais. Aí Jesus está assim, falando assim, isso faz acepção de mim. Me coloca como um mendigo que todo mundo passa na rua e não olha para ele. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas um dia, quando você estiver passando e você esqueceu a chave dentro do carro, você não tem dinheiro, você não tem nada, só tem um mendigo sentado. E o mendigo está lá, porque hoje em dia tem uns mendigos que tem telefone, você sabe, né? E o mendigo está lá com o telefone, para quem que você vai pedir para ligar para alguém? A mesma coisa a gente faz com Jesus, cara. Quando o negócio aperta, Jesus. Quando a situação, Jesus. Mas não é isso que Jesus quer viver com você. O que Tiago está descrevendo para a gente, o que eu estou aprofundando um pouquinho com muita humildade, mas também ousadia, é que seria muito melhor a gente fazer acepção entre rico e pobre, preto e branco. E muitas outras situações que nós poderíamos fazer. Mas quando nós, irmão, alcançamos quando nós separamos Jesus para uma parte, para uma área da nossa vida, esse é o maior erro que nós cometemos. É o maior erro que nós cometemos quando nós fazemos a acepção da presença de Deus, da palavra de Deus, de Cristo. Porque nós esquecemos que nós necessitamos da misericórdia todos os dias da nossa vida. Porque nós esquecemos que sem Ele nós não iremos conseguir. Ei, ganhe tudo que você quiser. Ganhe tudo, faça tudo. Do que vai adiantar? Se tu perder tua salvação. O que vai adiantar se você não tiver vida com Cristo? Pastor, mas você só fala disso, é claro. É o que Jesus tem batido todo dia. É o que Jesus tem pedido todo dia para a gente ministrar a palavra. Eu tenho mais de 600 esboços prontos em casa, mas eu não consigo sair de vida com Deus. Porque anota no seu telefone, meu irmão. Eu queria que tivesse um aplicativo de Deus dentro da gente, velho. Aquele aplicativo que fala o tempo que você passou no celular, sabe? Você ficou 8 horas no telefone esse dia. Aí você usou tal tempo para tal coisa. Tal tempo para... Cara, eu queria ver o aplicativo de vocês com Deus. Eu também mostro o meu. Mas eu queria checar esse aplicativo. Tempo de oração, 2 minutos e meio. E ainda dormiu babando. Por quê? Porque já quer dormir deitado. Mas vai pra farra, ver se dá sono. Vai pra farra, ver se dá sono. Vai sentar na mesa e falar mal dos outros, ver se dá sono. Meu Deus do céu, acorda, tu que dorme. É o que a Bíblia fala pra gente, irmão. Não adianta nós fazermos a acepção de Cristo na nossa vida. Não separe Cristo, faça Ele a tua vida, o teu caminho, o teu propósito. Pastor, que pregação chata, é verdade. É chata. É chata mesmo. Você fala, eu te amo, Jesus. Mas você não sabe perdoar o próximo. Só quero servir quando eu tiver aplauso. Você está fazendo a acepção de Cristo. Você ora 3 minutos, ao invés das 3 horas que você passa dando desculpa para Cristo. Você está fazendo a acepção de Jesus. Você dá mais atenção para o seu feed ou para o seu explorar, que eu descobri esses dias que no Instagram tem. Aí o nego fala, vai no explorar. Eu falei assim, que cão é esse, meu irmão? Aí a gente passa mais tempo no feed, explorando as coisas do mundo. Mas quanto tempo a gente passa explorando as coisas de Deus?
adentrando na palavra de Deus. Eu pego para você e cito aqui, me dê 10 versículos que você tem guardado no teu coração. Sem errar uma vírgula, uma pontuação, não vai saber. Aí você que acha que eu vou vir aqui pregar? Vou nada, irmão. Vou nada. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que a misericórdia te alcance. Eu quero que a graça do Senhor te alcance. Eu quero que a tua casa seja mudada, inundada pelo Senhor Jesus. Eu quero que o Espírito Santo seja seu melhor amigo. Eu quero que quando o coxo passar perto de você, ele comece a andar. O cego enxergue, a morte saia em retirada. Porque esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma. Não adianta ficar nessa vida mundana, não. Não vai achar nada, não vai resolver nada. Vai perder tempo. Aí quando chegar lá com os seus 60, 70, 80 anos, aí vai, eu perdi o tempo com Cristo. Mas é claro, irmão. Tem um amigo que fala que pecar é gostoso. O problema é que a gente esquece que Jesus está vendo. O problema é que a gente esquece do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O problema é que a gente esquece do sacrifício de Jesus. Será que todo dia eu vou ter que passar aqui? Como é que é o nome daquele filme? A Paixão de Cristo. Todo dia, porque na Paixão de Cristo você chora. Todo mundo fica crente depois da Paixão de Cristo. Ai, olha o que Jesus fez. Aí passa uma situação, xinga a 4ª geração da pessoa. Amaldiçoa, já sai de casa não sei o quê. Aí como é que faz, irmãos? Isso aqui é um tete a tete mesmo que eu estou tendo com vocês. Porque a Bíblia tem comigo. E a Bíblia tem comigo e eu preciso ter com vocês. Porque a gente precisa entender aonde está faltando a nossa maturidade. Entenda. Entenda. Você está sendo o seu juiz. Já parou para pensar nisso? Você pode estar buscando a sua condenação em carne e osso, Lucas. A gente às vezes pensa que a nossa condenação vai ser só quando a gente morrer. Meu irmão, a gente já está se condenando em vida. A Bíblia descreve que aquele que nega o Filho de Deus já está condenado. Saia disso em nome de Jesus. Deixar de ter vida com Deus é estar negando Jesus. Fazer acepção da presença de Deus é deixar Ele de lado. Eu não estou pregando isso por igreja. Eu estou pregando isso pela tua alma. Teus dólares não é mais importante do que a tua salvação. E eu vou continuar batendo todo dia sobre isso. Todo dia. Não gosta? Não vem. Não vem. Mas o teu Deus não pode ser o dinheiro. O teu Deus não pode ser a ganância. O teu Deus não pode ser o status. O teu Deus é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que entregou seu único filho para morrer por você, por mim, que morreu em nosso lugar. Tiago, ele está trazendo frutos para a gente comer amargo, porém com nutrientes infinitos. Não adianta. Quer viver a vida com Deus, necessita de parar de fazer acepção de Cristo. Olha, o patrão liga para você. Preciso de você agora, 4 horas da manhã. Conta comigo. Fulano liga, preciso agora, agora. Vamos fazer um negócio ali escondido, vai ser top. Partiu. Aí em Apocalipse 2, Jesus fala, esse que bate a porta. Ele está lá fora até hoje na sua vida. Em certas áreas. Sabe o que se chama isso? Acepção de pessoas. Acepção de Cristo.
Porque ele está batendo a porta na sua vida conjugal, mas ele está lá fora ainda esperando. Ele está batendo a porta na sua vida com Deus, se você ainda está com essa porta fechada. Ele está batendo a porta para entrar em diversas áreas na tua vida, mas ele está lá fora ainda. Eu quero te falar hoje, comece a abrir a porta para Jesus entrar. Não tenha medo. Vai doer? Vai. Vai doer. Entenda que vai doer. Estava conversando com uma pessoa que falou, desde quando eu entrei nessa igreja, um negócio está andando. O negócio está andando difícil. Eu falei assim, é isso aí que Jesus faz. Por quê, pastor? Porque não é sobre igreja, é sobre Cristo. Entregou para Cristo, entreguei. Aí Jesus chega com uma lâmpada gigante e bota assim, bem na tua vida. Bum! Sabe por que odiaram o Senhor? Porque o Senhor traz luz às trevas. O Senhor bota à vista tudo aquilo que estava oculto e escondido. Sabe por que a vida fica difícil na presença de Deus? Porque Jesus, ele começa a te mostrar o que você está fazendo para facilitar a tua vida e para dificultar a tua vida no céu. Sabe por que as coisas ficam tensas na presença? Porque primeiro Jesus tem que sarar a tua terra para depois ele começar a plantar. Sabe por que é doloroso? Eu entrei na presença de Deus, agora eu vou ser a gazela saltitante. Vai dar tudo certo, pelo amor de Deus. Você não vai sair igual um alecrim dourado, não. Você vai começar a ser amassado, passar na mão do oleiro todo dia. Vai tomar cuidado com o que vê, com o que pensa, com o que fala, com o que age, com o que escolhe. Aí não, vai ser uma bênção, vai nada, irmão. Vai ser difícil. Jesus vai te pegar o Espírito Santo vai te amassar todinho, todo dia, para tirar esse ego, esse egoísmo, essa vaidade, a falsidade. Essas coisas de dentro da gente, ele começa a moer, espremer, até ficar só o bagaço da laranja. E quem já passou na mão de Jesus sabe que isso é verdade. Agora quem não passou, abre a porta para ele entrar porque ele está lá fora. Mas aí quando você abre a porta para ele começar a entrar, ele começa a mudar as coisas. Porque primeiro quando Jesus chega vem o vendaval, vem a onda, vem a tempestade, vem as coisas difíceis. Aí depois a gente começa a viver um outro tempo com ele. A onda vai vir? Vai, mas quem que está no barco? O deserto vai vir? Vai, mas quem está cuidando de você no deserto? A doença pode vir? Vai, mas quem é o médico dos médicos? A dificuldade vai vir? Vai, mas quem é que fala? Se pelos vales passares, se pelas águas passares, se pelo fogo passares? Por favor, eu estou tentando não fazer isso aqui um estudo, tá? Porque minha vontade é sentar aqui e a gente estudar. Mas depois a gente vai fazer um estudo de Tiago. Entenda, não deixe Jesus ainda lá fora, isso é acepção de pessoas. Tem pessoas que você chega para abrir a porta da sua casa, quando chega uma visita de última hora na tua casa, você vai, meu Deus, quem é essa hora? Não é possível. Aí você vai lá e enxerga na bolinha da porta. Aí você abre, entra. Fica ligado, hein? Aí tem outros que você vai na bolinha da porta, olha. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Menino, cala a boca. E na maioria das vezes, esse é Jesus. Não é o que a gente abre a porta e abraça. Na maioria das vezes é Jesus. Quando Jesus bate a tua porta, aí você olha pela frestinha e fala, é Jesus. Me pegou. Batendo na porta do meu coração para eu liberar o perdão que eu não perdoo. Batendo na porta do meu coração para eu parar com a vaidade que eu tenho. Batendo na porta do meu coração para eu largar as desculpas que eu coloco todos os dias do meu relacionamento com Deus. Eu boto desculpa todos os dias eu tenho uma desculpa nova. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e visse quantas páginas tem nela.
Tem Bíblias que tem poucas e tem Bíblias que tem mais. A média de páginas de Bíblias, de estudos, é cerca de 4 a 6 mil páginas. Eu vou te falar uma coisa. Arranje 6 mil folhas e bote. Em um ano, as suas desculpas vão ser uma Bíblia de desculpas. Se você anotar todas as suas desculpas, de não orar, de não buscar, de não servir, de não fazer, de não se entregar, de não se consertar, de não querer ser mais sábio com a tua casa, com a tua esposa, com o seu filho. Oh, dificuldade. Estão comigo? Posso continuar ou é para parar já? Alguém falou que é para parar. Vou fazer acepção de pessoas com você. Posso continuar, amém? Versículo de número 14, abre a sua Bíblia, vamos? Que a gente gosta de Bíblia. Se for para contar carochinha, não é aqui, não tem como. Amém ou não? Parte 2. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Já começou difícil, né? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Uma pergunta para a igreja. Vocês creem que há um só Deus? Amém? Pois bem, parte B, fazes bem, os demônios também. Desculpa, gente. Os demônios também. Incrível, né? Porque a gente acha assim, não, Jesus é um cara super legal. Deus? Ai, não, esse é meu Deus. Mas os mandamentos eu não quero, os ensinamentos eu não quero, buscar eu não quero, ter vida com ele eu não quero, intimidade eu não quero. Continuando. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha só. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Difícil, né, gente? É forte, né? É forte e difícil. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o sentido de fé, quando nós entendemos o sentido de ter uma fé mentirosa a nós mesmos, as coisas começam a mudar na nossa vida. Ei, vou falar algo para você. Para de mentir para você mesmo. A maior falha do cristão é mentir
para si mesmo. Paulo, ele traz na parte B do capítulo 2 a questão da fé. Você pode falar que você tem fé, você pode falar que você ama Jesus, você pode falar que você é cristão, você pode falar que você é o que você quiser ser. Falar não muda nada, se viver, você não vive condizendo com o que você está falando. Nada vai mudar, sabe por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia está falando, não é o pastor que está falando. A Bíblia está falando que nós precisamos das obras para ser salvo? Não. Você não vai ser salvo por obras, mas as obras que Paulo fala é uma, as obras que Tiago fala é outra. São coisas diferentes, porque Tiago e Paulo, eles não iam brigar entre si nessa questão de obra. Ao contrário, quando Paulo fala que nós não seríamos salvos pelas obras, e Tiago vem falando que a fé sem obras ela é morta, Tiago apenas está completando o que Paulo falou. Porque Tiago ele está trazendo para a gente que nós necessitamos ser condizentes com aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Paulo já está falando sobre uma obra em conceito de troca pela salvação. Ora, ninguém pode comprar o céu, ninguém pode comprar a sua salvação, ninguém consegue ser justo, ninguém consegue ser apto para ir ao céu sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pois através do sacrifício de Jesus no Calvário, nós conseguimos alcançar, ou melhor, a misericórdia nos alcança, a graça nos alcança, mas quando Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta, é que não adianta nós vivermos mentindo para nós mesmos. Se você não tem obra da tua fé, quer dizer que a tua fé está morta. Eu tenho fé, mas para Deus eu não ofereço nada, está morta. Está morta. Pastor, você me perdoe, tá? Porque você tem que me perdoar. Porque senão, você sabe, né? Você pode me perdoar, você precisa me perdoar sobre essa pregação se você não gostar. Mas aí você vai ter que brigar com a Bíblia. Sabe por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Porque não adianta a gente viver de falar. A gente tem que começar a viver de atitude. Imagina uma fé neutra. Imagina. Você sabe o que é uma amizade neutra? Sabe o que é uma amizade neutra? Alguém sabe o que é uma amizade neutra? Eu sou teu amigo. Aí eu sento na mesa, aí ele fala de ti. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. A gente está fazendo isso com a nossa vida com Deus. Satanás está tentando destruir nossos sonhos. Satanás está tentando destruir nosso ministério. Satanás está tentando destruir a nossa vida, os planos que Deus tem pra gente. E sabe como que a gente está? Neutro. Não se mexe, não faz nada, não vai atrás, não busca, não ora, não procura o conserto que cada um de nós precisa. Não se afasta do caminho do mal. Caí. Mas é claro que caiu. Por quê? Porque você achou que você era mais forte. E as coisas não são assim. A Bíblia fala, apartai-vos do caminho do mal. A Bíblia não fala, anda dentro do caminho do mal, não. Se naquela rua você vai pecar, se nesse contato você vai pecar, se naquela situação você vai pecar, se você fizer essa ligação você vai cair, não liga. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu falar, não, isso não vai acontecer, mas eu faço para que a coisa aconteça na minha vida. Aí no final, sabe de quem é a culpa? De Deus. Aí sabe onde você vai ficar decepcionado? Com o pastor, com a igreja, com a irmã.
mas a gente nunca fica decepcionado com nós mesmos. Imagina se você virar para você e falar assim, ó, cansei de você. Cansei de você. Você está me tirando do céu. Aí é um doido falando na frente do espelho assim, ó. Eu cansei de você. Eu cansei do jeito que você fala com o seu marido. Eu cansei do jeito que você fala com a tua esposa. Eu cansei, está na hora de mudar. Você está entendendo, Gabriel? Aí o corpo fica como? Aí a carne fica como? A mente fica como? Sabe por quê, irmão? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você vir aqui, não adianta você só acreditar que Deus existe. Meu irmão, sabe quem acredita que Deus existe? Satanás, todos os demônios, eles acreditam que Deus existe. Acreditar que Deus existe não te faz estar no céu. Acreditar em que Jesus existe não faz você ter algo além, não, irmão. Mas quando você acredita no que Jesus fez por você e valoriza com as suas obras, aí você mudou o jogo. Aí você começou a caminhar aonde Ele quer que você caminhe. Porque acreditar que Jesus foi um bom cara, meu irmão, para muitos Jesus é hippie. Eu já ouvi isso na minha vida. Jesus era hippie. E eu falei assim, hippie, Jesus, olha para lá, por favor, para me sair da graça. Jesus era hippie. Jesus não é hippie, não. Jesus não é amiguinho, não. Jesus é Salvador. Jesus entregou a vida por você. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Foi o sacrifício perfeito. Se nós não conseguimos valorizar isso com as nossas obras, nós não temos fé. Aí a gente tem que ficar andando em voltas para dizer isso para o povo. Entenda, fé é algo que gera na gente confiança em Deus. Aí eu vou começar a te dizer se a sua fé está viva ou está morta. Fé é algo que gera em você ser feliz de sacrificar pela sua vida com Deus. Fé verdadeira e genuína é quando você olha para as propostas e você nega. Por quê? Porque seus olhos estão em Cristo. Porque você não negocia o seu caráter. Porque você não negocia aquilo que Deus entregou na sua mão. E você crê, você sabe que Ele irá fazer, porque na palavra dele está falando: buscai primeiro as coisas do céu, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente não quer viver nem a primeira, nem a segunda parte. E sabe por que nós não vivemos a primeira? Porque nós não temos confiança. Nós não temos confiança para executar a segunda. Calma aí, pastor, agora você me quebrou. Porque a Bíblia descreve: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas sabe por que você não cumpre isso? Por causa da segunda, por causa das demais coisas. Porque quando a gente vai se entregar para Jesus, a gente lembra das demais coisas. O que são as demais coisas, pastor? Eu vou te dizer. As demais coisas são aquelas conversinhas que você anda tendo por aí. Em todos os sentidos. As demais coisas, sabe o que são? Sabe o que são as demais coisas? As situações ilícitas que temos que mexer algumas situações para conquistar outras coisas. Não conseguimos abrir mão das demais coisas, irmãos. Porque nós não conseguimos confiar que independente de qualquer coisa, Deus Ele fará. Eu não preciso ajudar Jesus. Eu não preciso ajudar Deus. Eu não preciso ajudar o Espírito Santo para fazer algo na minha vida. E se não acontecer, porque não era da vontade dEle. Vai ficar ruim por causa disso? Quando a gente decide viver Deus, quando a gente decide viver Jesus,
Quando a gente decide que o Espírito Santo vai fazer e vai transformar dentro de nós, o sim e o não tem pesos diferentes. O sim e o não vem com alegria. Sabe por quê? Porque amanhã eu entendo. Hoje eu não entendo, mas amanhã Deus vai me fazer entender. O sim e o não pode ter pesos diferentes. Eu ia pegar meu documento, não peguei. Vou revoltar. Para quê? Para que vai revoltar? Usa a tua fé. Cadê o Deus que você serve? Aonde está o Deus da tua vida? Aonde está aquele que você fala que é teu fôlego? Aonde está aquele que você fala que é a tua proteção? Nós não conseguimos buscar o reino em primeiro lugar pelas demais coisas. Mas aí quem vai pagar minhas contas? Toma vergonha. Usar essa desculpa com Deus. Não, eu não posso. Não sei o quê, porque tu vai usar essa desculpa com Deus. Sério, irmão. A gente está colocando Deus lá embaixo, meu irmão. A gente está colocando Deus do valor das nossas contas. Nós estamos colocando Deus do valor das nossas responsabilidades financeiras. E Ele está muito acima disso, irmão. Ele está muito acima disso, irmão. Entendo o que eu estou te falando hoje, eu estou finalizando. Eu sei que é uma mensagem mais cansativa, eu sei disso. Mas eu preciso te dizer a importância de você ter obras na tua fé. Eu preciso te dizer para você parar de fazer a acepção de Cristo na tua vida. Pare de fazer com que as coisas que são te oferecidas, que chegam na tua vida, tenham o primeiro assento na tua casa. Mas Deus não tem o primeiro assento na tua casa, porque qual foi a última vez que na mesa que tu come, tu orou com a tua casa? Pelo amor do Senhor Jesus. Pelo amor do Senhor Jesus. As minhas ministrações estão sendo de implorar vocês, meu. Eu estou implorando vocês, para vocês entenderem o que Jesus está falando, o que Jesus tem separado na sua vida. Eu estou implorando você a abrir mão disso aí, a abrir essa porta para Jesus entrar de uma vez por todas, em todas as áreas da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente querer viver de uma fé morta. Não adianta a gente fazer tantas coisas que são apenas palavras e não verdadeiramente agir dentro da presença de Deus. Não adianta, irmão, nós falarmos que amamos, mas não vivemos. Nós falarmos que somos, mas não somos. Essa tal de rede social tem acabado com a gente. Tem acabado com uma geração inteira. Quando usada de má forma. Eu sonharia, meu irmão, de todas as postagens que eu vejo no meu Instagram, fosse tudo real. Eu queria que aquilo fosse real, que as pessoas não vivessem dia por aparência. Eu queria muito que a tua fé não fosse morta. E nunca deixe ela morrer. Mas você pode olhar para você e dizer se a sua fé é morta ou não. Como? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É ele falando, examine-se você, olhe para você, e assim você pode ter aquilo que eu separei para você.
Aí assim você pode receber a minha misericórdia, a minha graça e o caminho do céu. Você não estará naquele grupo a qual o Pai falará: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, maldito. Mas você estará no grupo: vinde a mim, pois vocês alcançaram a coroa da salvação. Porque vocês lutaram, porque a minha misericórdia alcançou, porque a minha graça alcançou. Eu quero dizer que eu falei aqui de diversos sentidos: vida conjugal, vida matrimonial, finanças. Mas sabe qual é o maior perigo da nossa fé? É que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 2, ele está trazendo para nós um ensinamento de amadurecimento, para que a gente não continue fazendo acepção de Cristo em áreas da nossa vida, colocando diversas situações na frente e colocando Jesus para o outro lado. O que Tiago está descrevendo na parte B do seu capítulo de número 2 é que não adianta falar, não adianta fingir. Ele sabe quem é você. Você sabe quem é você. E eu digo, está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de nós pararmos com essa vida. Está na hora de verdadeiramente nós entregarmos as nossas obras ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente do que A, B ou C vai falar, independente do sacrifício que você terá que tomar, independente das coisas que você terá que abrir mão, independente se você vai ter que lutar com a tua mente, com o teu corpo, com a tua alma, com o teu coração. Mas eu creio que você pode ser uma pessoa que tenha a maturidade espiritual de colocar Jesus em primeiro, de não colocar Ele sentado na última fileira da sua vida, porque tudo importa, o entretenimento importa, eu não sei o que importa, não sei o que importa, mas Jesus não importa. O tempo que eu tenho é o que resta, o que eu tenho para Jesus são as minhas sobras. Você está colocando Jesus em um grupo de acepção. Quando Paulo ele descreve sobre a Santa Ceia na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 23, ele começa, na verdade no versículo de número 16, ele começa dizendo que é melhor que esperamos uns pelos outros. Sabe por quê? Porque antigamente aquele povo estava ceando do que caía da mesa dos ricos. E hoje o que está acontecendo na nossa vida é isso. Na nossa mesa nós temos fartura de muitas coisas, temos fartura de tempos para muitas coisas, mas o tempo que nós temos para Jesus é Jesus comendo a migalha do nosso tempo. Pratos e manjares tem muito na tua mesa, mas o que sobra Jesus pega. Não faça Jesus o mendigo da tua vida. Faça Jesus o Senhor da tua casa. Não faça Jesus o passatempo da sua vida. Faça Jesus o tempo da sua vida. Não faça Jesus uma opção na sua vida. Faça Jesus a sua vida. Pelo amor do Senhor Jesus, mergulhe na palavra de Deus, mergulhe no jejum, mergulhe na oração, largue essa vida mais ou menos, pare de ser neutro, se posicione na tua casa, nos teus amigos, ao seu redor, pare de ser, eu quero saber quem sabe o nome daquele bicho que quando ele encosta que ele vira dessa cor. Qual é o nome? Para de ser crente camaleão! Sabe por quê? Estou na igreja. Encostei. Estou da cor da igreja. Estou na roda dos escarnecedores. Ninguém conhece, irmão. Ninguém sabe como é que fica. Fui para o ambiente de trabalho, é outra pessoa. Saí com fulano de tal.
crente. Mas sair com outro, farra. Crente camaleão. Pelo amor de Deus. Na presença de Deus, a gente não pode ser camaleão. Na presença de Deus, nós temos que ser cordeiro. É uma lã, é uma ovelha, é uma lã que não muda. Ela não muda de cor. E se sujar, você já passa logo no lava-jato de Jesus, porque ele te limpa. Sabe qual é o nome do lava-jato? Não é o quaquá, não, o patinho que a galera vai arranhar o carro, não. Cuidado com o quaquá de São Mateus, tá arranhando o carro. O pastor já tá avisando, que o pastor cuida, né? Dos carros dos irmãos. Pelo amor de Deus, passa no lava-jato chamado Casa do Oleiro. Ali sai toda espécie de carrapicho e sujeira. Sabe como? Ele corta a tua lã todinha, mas ele vai cuidar, ele vai te aquecer para você não passar frio. Até crescer outra nova. Aceite o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Aceite a maturidade que Deus está colocando na sua vida. Aceite aquilo que Deus está te oferecendo. Tudo aquilo que você precisa, Deus já te ofereceu. Sabe por que não temos? Não tomamos posse. Amém? Fique de pé, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Fique de pé, por favor, e feche teus olhos. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu clamo a Ti nessa hora, para que esses corações que foram tocados pelo Senhor venham hoje dar um passo na Sua presença. Pai, nós não aceitamos que Satanás venha ceifar, Senhor, planos aqui. Nós não aceitamos que Satanás continue matando fé, que hoje aqui estão. Senhor, hoje nós entramos em guerra contra o inferno. Por fé que Satanás está tentando matar todo dia. E eu digo em nome do Senhor Jesus, não vai matar. Continue com os seus olhos fechados. Para você que Jesus falou, para você que vai encontrar com você, pode vir aqui na frente. Vem aqui que eu vou orar por você. Aleluia.